Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se vê. Para que você possa viver o extraordinário, você precisa de uma ferramenta que não pertence a esse mundo, que é a fé. A fé é uma ferramenta que não pertence a esse mundo. Ela não é palpável, ela não é visível, mas é ela que traz à existência aquilo que é real para o Senhor. Enquanto aquilo que é ordinário se baseia naquilo que os nossos olhos naturais eles conseguem ver, inclusive os fatos que se apresentam diante de nós, os nossos olhos eles conseguem captar toda a informação visível. Enquanto esse ordinário se baseia, os olhos que estão vendo coisas naturais, o extraordinário, ele se baseia na palavra de Machia, na palavra ungido, na palavra do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nessa primeira noite eu quero estabelecer o alicerce sobre o qual os milagres de 2026, eles vão serem construídos. Porque a gente precisa construir toda essa caminhada, toda essa trajetória, uma caminhada de fé. Passos firmes, passos conscientes do propósito. Nós precisamos dar passos que estão, de fato, abertos para esse extraordinário de Deus nas nossas vidas. O que é um milagre? Como explicar um milagre? A verdade, queridos, que o mais interessante não é tentar explicar, mas celebrar, e nós devemos celebrar os milagres que o Senhor vai operar nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Estou falando que a natureza da fé, ela transcende aquilo que é natural. Aquilo, queridos, que está no nosso alcance de realizar. Aquilo que nós conseguimos conceber naturalmente. Aquilo que nós conseguimos fazer com as nossas mãos. Essa nossa movimentação visível. Essa coisa natural. Esta esfera, né? Nós podemos dizer, tão pequena diante do sobrenatural. Dos acontecimentos extraordinários operados pela mão poderosa do Senhor. A fé, queridos, não é um sentimento. Ela é matéria-prima para o milagre. Diga para o teu irmão, a fé é a matéria-prima para o milagre. Tudo que é visível foi feito do que não se vê. Quando nós olhamos para a palavra, ela está anunciando Deus, Ele liberando uma palavra, e aquela palavra trazendo à existência aquilo que não se via, aquilo que não era palpável, aquilo que não era real na esfera natural. Então, todas as coisas partiram, elas vieram a existir do invisível, de uma palavra que foi anunciada e trouxe à existência. Por isso a Bíblia diz que o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, vive por fé. Fé sobrenatural. Não é uma fé comum. É esta fé aqui. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam. É algo que não é palpável ainda. Eu não estou vendo com os meus olhos naturais. Ainda não se manifestou, não aconteceu aqui, não se tornou substância ainda. Eu não estou vendo, mas eu estou plenamente convicto e verei. Entende isso, filhos? Nós precisamos entender esta verdade. Isso é uma realidade que precisa estar clara para nós. A fé, ela vai trazer a existência. É pela fé que o milagre vai acontecer, que nós vamos viver o extraordinário, que nós vamos ocupar lugares mais elevados. É pela fé que as coisas de Deus vão se tornar realidade para nós. É pela fé, não tem outro mecanismo, não tem outro caminho, não tem outra forma. É pela fé que essa coisa vai acontecer. E se eu tenho fé, como o texto está falando,
fé é a substância das coisas que eu estou esperando. Mas essa espera, eu espero, porque eu tenho certeza. Vai acontecer. Vai romper. Você percebe que quando a gente fala de fé, a dúvida, ela não consegue se aproximar, ela não consegue se encaixar no contexto, porque a dúvida é oposição àquilo que Deus está declarando. Nós não falamos de propósito, nós não falamos que Deus tem planos grandiosos. O que são planos grandiosos da parte de Deus? Senão o extraordinário, as coisas reais, as coisas eternas, que parte delas vão se tornar visível, palpável, para que eu possa viver enquanto estou aqui, né? Então, tudo que é visível veio existir a partir do invisível. Então, para que haja um alinhamento profético, né? Para que eu possa viver o extraordinário, os teus olhos, os meus olhos precisam estar aonde? Nele, no Rei, não nas circunstâncias. Porque os teus olhos, queridos, ou eles vão estar no Rei da Glória, ou eles vão estar nas circunstâncias do dia a dia. Aonde os teus olhos estão? Tá. Mas aonde eles precisam estar para que você possa viver o extraordinário? No Rei da Glória. Eles precisam estar no Senhor, para que algo possa se materializar nesse mundo físico. Ele precisa ser estruturado no invisível. Olha que coisa interessante. Parece difícil de compreender, mas é simples. As coisas, elas acontecem primeiro na realidade espiritual, para depois se manifestar na realidade natural. Rompe lá para manifestar aqui, mas para manifestar aqui, eu preciso enxergar lá, eu preciso ter olhos espirituais abertos, eu preciso estar focado na palavra, eu preciso de um relacionamento profundo com a palavra, para que eu possa viver o extraordinário, para que eu possa desfrutar dos milagres. Então, para que algo, queridos, possa se materializar aqui no mundo físico, ele precisa primeiro ser estruturado no espiritual, no invisível. Isso é como Deus faz, como Deus trabalha. Agora, filho, preste atenção, é algo que você me ouve falar bastante, mas eu preciso, queridos, romper com uma mentalidade comum. A minha mentalidade não pode ser uma mentalidade comum. Há um perigo no ordinário. O comum, ele limita, na verdade, ao que é humanamente possível. Quando eu me movo no ordinário, forma natural, não com os olhos da fé, mas com os olhos naturais, de forma ordinária, o que acontece? Eu sou limitado ao que é humano. É a força humana, é a capacitação humana, é a forma humana de enxergar, né? A minha mente, ela se condiciona àquilo que é normal, aquilo que é natural. Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando não do ordinário, mas do extraordinário, do sobrenatural, de uma intervenção divina, de Deus agir, de Deus estabelecer, de Deus operar milagres, da coisa acontecer. É disso que Deus está falando, e para isso eu preciso romper com uma mentalidade comum, uma mentalidade ordinária. Eu preciso ter uma mentalidade extraordinária. Eu preciso fazer com que haja um rompimento, para que eu não seja limitado ao comum, ao humano, ainda que eu seja humano. Mas eu preciso de uma movimentação espiritual. Eu preciso de uma movimentação que transcende o natural. Isso é o extraordinário de Deus. E para isso eu preciso renovar a minha mente.
Eu preciso experimentar coisas novas do Senhor. Eu preciso abandonar os padrões e pensamentos antigos. Eu preciso detectar esta mentalidade. Eu preciso detectar esses pensamentos, essa forma de ser. Eu disse há pouco como é difícil de nós administrarmos a vida financeira, um grande desafio, por quê? Por conta de uma mentalidade que não é uma mentalidade extraordinária, por conta de uma falta de investimento para que haja uma mudança na minha mentalidade. Agora, se eu não invisto, não há mudança de padrão. A gente tem, por natureza, uma capacidade enorme de se acomodar. Eu falei até um pouco domingo aqui, de não querer se esforçar muito. O nosso corpo, eu falei domingo, ele acaba com que rejeitando muito esforço, até por sobrevivência, porque ele precisa guardar energia para ficar vivo. Então você percebe, filhos, que precisa mudar. Estou falando da lógica do céu. Onde o natural, o ordinário diz, acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo, essa coisa não é para mim. A fé está dizendo, é apenas o começo. Eu vou avançar todos os dias. A fé está movendo. Porque a fé, queridos, é algo que é gerado em mim pelo próprio Deus. Estou falando de uma capacidade que é gerada em mim, que transcende as minhas forças comuns, naturais. A fé é algo que Deus está fazendo em mim, por mim, para que eu possa me movimentar com poder, força. Então, eu preciso de uma mente que seja treinada. Mente treinada. Treinada pela palavra. A gente pode treinar nossa mente de tantas formas. Mas eu preciso treinar minha mente pela palavra. É a palavra que vai me adestrar. Vai me treinar. É ela que vai desconstruir e construir. É ela que vai formar uma nova mentalidade. Palavra. Mas aí, queridos, as pessoas, elas acabam se posicionando diante de uma barreira, porque elas não querem estar com a palavra. Poucos são estudiosos. Poucos são as pessoas adestradas pela palavra. E tem a sua mente realmente transformada. Tem muita gente que ela gasta seu tempo com banalidade. Ao invés de estudar a palavra, ela prefere assistir uma série. Ao invés de gastar um tempo com o Senhor, ela prefere fazer algo que não tem nada a ver. Uma mudança. Queridos, uma mente que não é treinada pelo Espírito, pela palavra, ela não vai entender a lógica do céu. Ela não compreende as coisas do rei. Ela não entende as coisas grandes. Porque ela não é treinada para isso. Ela não está habilitada para isso. Ela vive o ordinário, ou alguns lampejos do extraordinário. Então ela não entende a lógica dessa movimentação poderosa de Deus. Porque nós precisamos ter um alvo, mas não é um alvo, queridos, de palavra. Eu preciso ter um alvo, meu alvo é Cristo. Mas se o teu alvo é Cristo, então você se volta para Cristo. Você se movimenta para Cristo. Você se entrega ao Cristo. A tua vida começa a girar em torno do Cristo. Nós estamos falando da cristocentralidade. Eu me torno cristocêntrico.
A minha vida gira, ela se movimenta a partir do Cristo. Por isso que a fé, ela não é uma fórmula. Nós estamos falando da pessoa Jesus. É a pessoa Jesus que vai me conduzir, é essa rocha inabalável, que é o fundamento daquilo que nós queremos. Quem não quer um milagre? Quem não quer viver uma vida de milagre? Queridos, a rocha inabalável tem um nome, Jesus. O fundamento do milagre é a obra que foi consumada na cruz. Uma obra perfeita. É dessa obra que brotou uma palavra poderosa, que está construindo a fé e a nossa força motora. Onde nós criamos expectativa, Jesus. Pensa, a nossa expectativa está no Senhor. Queridos, eu estou falando de experiência, não de falácia. Não, Jesus é o Senhor, eu sou do Senhor, e a minha vida está no Senhor, eu sou cristocêntrico, não, estou falando de experiência com Jesus, de ter uma expectativa nele, porque Ele é o autor e consumador. Ele que gera esta fé, é que vai trazer à existência aquilo que está no invisível. Você precisa ter a visão do invisível. Nesse ano do extraordinário. Uma visão do invisível. Uma capacitação de enxergar o invisível. Ou seja, eu vou enxergar além do natural. Consigo enxergar além disso que nós estamos vendo aqui. Eu preciso desta capacidade. Eu preciso enxergar o invisível, porque é o invisível que faz o impossível. O milagre vem do mundo espiritual. Primeiro acontece lá para depois acontecer aqui. Então você percebe, queridos, que eu preciso de uma compreensão. Preciso de um entendimento. Porque esse excelente, queridos, ele vai começar na visão. Quem Deus diz que nós somos. Quem você é? Quanta consciência você tem? Quem você é? A gente, queridos, muitas vezes tem aquela que a gente pode até chamar de bobeira. Que acha que sabe coisa porque a gente tem anos de conversa, 10, 20, 40. É uma visão clara de eu sou. Ou seja, o Deus me. Deus me. Preciso ser aquele que profetiza extraordinário. Preciso chamar a existência. Chamar o quê? As coisas que não são como fossem. Isso é uma atitude de fé. Mas não é uma loucura. Não, eu vou falar de algo. Não. Eu vou trazer existência. Eu vou falar de coisas que não são como já fossem. Eu vou chamar a existência. Eu vou declarar, eu vou profetizar a excelência. Mas não é simplesmente palavras. Não. São palavras que vêm uma convicção, uma fé. Por isso a tua fé precisa ser desenvolvida. Por isso você precisa jejuar, orar e estudar a palavra. Por isso você precisa realmente consagrar a sua vida, para que você possa de fato chamar à existência as coisas que não são como elas já fossem, como já fossem real. Exercer fé. Porque há uma recompensa, filho, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus diligente. Sabe o que o dicionário fala de um homem? A palavra diligente diz isso, ó.
significa fazer algo de forma cuidadosa, aplicada, com zelo, esforço e uma atenção persistente, agindo com prontidão e eficiência para cumprir uma tarefa ou alcançar um objetivo. Olha que tremendo isso. A palavra fala que os homens diligentes, os homens que se movem, que são aplicados, zelosos, esforçados, que estão atentos, que agem com prontidão, com eficiência para cumprir algo, para alcançar um objetivo. Esses excelentes. Diligência na fé, queridos. Nosso Deus, Ele é um Deus galardoador. Se há diligência, há galardão, há bênção, fartura, há abundância. Quando nós buscamos com intensidade, quando nós somos verdadeiros, quando nós estamos entregues, quando o Senhor de fato, Ele... Estou falando do fim, toda a passividade. A fé, queridos, ela exige momento de ação, ação profética. Estou falando de sermos ativos, de estarmos posicionados para receber o milagre. Você precisa estar preparado, porque o milagre exige prontidão. A primeira etapa da nossa campanha, queridos, é firmarmos os nossos pés nesta rocha. Se você quer viver o extraordinário, você precisa crer além do que você está crendo agora. Você quer o extraordinário? Você precisa crer além do que você está crendo agora. E você tem um nível de fé. Quando você se converteu, você tinha um nível de fé para a salvação. À medida que você foi caminhando, você foi construindo a fé na palavra. Agora, filho, Deus está falando de algo maior, mais intenso, mais amplo, mais abrangente. Para isso, você precisa crer mais do que você crê agora. Crer como nunca creu. Fé está trazendo uma medida. Eu tenho falado disso desde o primeiro dia do ano. Desde os últimos minutos do ano passado. O Senhor está falando de uma medida que Ele está trazendo. E essa medida precisa ser recebida. Essa é a medida de fé que nós precisamos para que haja o rompimento sobrenatural na nossa vida. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar a respeito de algo interessante, maravilhoso. Milagre, queridos, como manifestação do reino. O texto bíblico que eu vou ler com você semana que vem é: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu. Tem uma outra verdade maior. Estou falando de nós vivermos aqui de uma forma que eu penso que ainda não imaginou que seria possível. Então que seu coração esteja aberto, você entenda, precisa fazer alguns investimentos que vão proporcionar esse nível de excelência. Porque senão, filho, você pode continuar sendo filho, amado. Deus, Ele vai prover o pão na tua mesa porque Ele é fiel. Quando faltou o pão? Né? Nós estamos até gordinhos, porque não falta o pão. A gente tem os desafios no dia a dia, mas não falta o pão. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Mas não é só de pão. Deus tem coisas grandes para que a gente...
sei como é que está a tua vida. Não sei como estão os teus relacionamentos. Aliás, queridos, como está a tua vida financeira? Está avançando? Avança? Não, não. Ela está avançando? Porque se não está, querido, você está pisando na bola. Investir, aprender a prosperar. Aonde eu vou investir, pastor? Você quer que eu invista no quê? Em ações? Não, eu estou falando de investir na palavra. Que a palavra vai te ensinar a prosperar financeiramente. Então, tem pessoa que anda de lado, nunca sobe. Outras até se inclinam, vai para baixo. Eu já vivi várias etapas, queridos. Até de andar para trás financeiramente. De ter um momento de bola de neve, parece que eu não ia conseguir pagar nunca isso. Você precisa enxergar avanço, senão você está errado. Está faltando o quê? Entender como fazer segundo a palavra. Porque só a palavra pode te prosperar financeiramente ou em outras áreas da tua vida. Agora, filho, Deus fala profeticamente. Ele dá uma palavra para o apóstolo da comunidade. O apóstolo, ele libera esta unção. Eu fico vendo, enxergando. Ah, é isso que você quer para a sua vida? Você não acredita que a palavra que o apóstolo liberou, o ano de 2026 é o ano da excelência? Você não acredita? Porque se você acredita, você precisa ter posicionamentos diferentes. Se tem áreas da tua vida que estão capengas, se arrastando, querido, você está pisando na bola. E é você, viu? Não põe a culpa no vizinho, no patrão, no... Não, é você. Você está pisando na bola. Você não está fazendo do jeito certo. Porque quem faz segundo a palavra prospera, avança, conquista. Pegando pesado, pastor. Não, querido, estou falando são do Espírito. Dá choque. E não é só de blá blá blá, não. Tem que ter ações direcionadas pela palavra. Tem que fazer como a palavra diz, por favor. Para que a coisa possa acontecer. Porque senão, querido, não acontece. E não é culpa de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não erra. Deus é imutável. O plano do Senhor para a tua vida continua o mesmo. Nada mudou. Agora, é a gente que precisa se movimentar. Fazer alguma coisa. Pastor, será que todo mundo dessa igreja vai viver o extraordinário? Eu falo, pesar no coração, provavelmente. E talvez não sejam todos tão dispostos a mudar a forma de ver as coisas, a buscar uma capacidade de ver o que está no invisível para poder trazer para o visível.